Olá, sou Elias e nesse vídeo vamos falar sobre do que a economia se trata, né? A economia não se trata de nada, o artigo qual nós vamos ler, vamos tentar ver aqui ter uma ideia mais ou menos do que se trata a economia, né? Aprender um pouco do que está escrito no artigo para nós sabermos o que significa economia, né? Vamos lá, diz. Quando eu lecionava economia na Universidade Guelph, o autor do artigo é o Ashi Navabi. Quando lecionava economia na Universidade de Guelph, atribuiu uma resenha opcional do livro Burocracia de Ludwig von Mises, publicado originalmente em 1941. A tarefa vale apenas pontos extras. Os alunos costumavam me procurar no horário de atendimento ou depois da aula para conversar sobre a tarefa, pois muitos acharam a análise surpreendente. Mas o que mais me surpreendeu com a frequência com que os alunos se referiam ao livro como um romance. Na época achei isso engraçado, mas cada vez mais tenho ouvido pessoas perguntaram, afinal, do que se trata a economia? Pior ainda, tenho visto alguns economistas tentarem responder essa pergunta com seriedade. Afinal, do que se trata a economia? Quando você estuda o Ludwig von Mises e os autores austríacos, você aprende que a economia trata sobre as escolhas humanas, né? A ciência das escolhas humanas. O que o autor do artigo vai argumentar aqui é que a economia não é sobre algo, porque ela não é que ela trata de um assunto específico. De acordo com o autor, a economia não é como um romance porque não tem um autor só, não tem intenções por trás dela, tem vários autores envolvidos. Mas é que tá, por ela ter vários autores, eu não acredito que ela se trate sobre alguma coisa. Agora, a conclusão que ele vai chegar no final do artigo é o que nos mostra porque o autor tenta fazer essa diferenciação de porque a economia não é sobre algo e ela é algo mais. Vamos ver, que aqui ele trata na verdade que a economia é sobre, a gente poderia dizer que a economia é uma ciência das escolhas humanas, né? Vamos ver. Saber do que algo trata requer conhecer a intenção por trás disso. Professores de inglês e críticos literários frequentemente afirmam que um romance trata de algo específico. Muitas vezes trata-se de um simples resumo da trama, mas escritores sofisticados o transformam em um comentário sobre os temas da obra. Pode-se dizer que O Senhor dos Anéis é sobre hobbits, elfos e homens em uma jornada para destruir um anel, que é sobre o triunfo do bem sobre o mal. Da mesma forma, as pessoas esperam que a economia trate de algum tipo sobre o tema objeto do mercado de ações, o PIB, economia, ou o dinheiro, que a economia seja sobre capitalismo ou socialismo. Este é um erro fundamental. Os romances são escritos por um único autor que tem intenções específicas, que foi o que eu disse que ele acredita. Ao escrever uma história, pode-se evocar um certos sentimentos, contar uma história sobre certos tópicos, persuadir o leitor a acreditar em um Deus e infinidade e outras coisas. Além disso, os críticos tentam psicologizar o autor e o leitor ao descrever o conteúdo de um romance. A economia, como ciência, não tem um único autor, portanto não tem intenções. A economia não é um romance, não foi escrito por um único autor. Não há termo um enredo e protagonista e antagonista. A economia não tem significados que pretendem ser descobertos, mas nós podemos dizer que a economia possui interpretações de diversos autores, né? Alguns que seriam corretos, outros não, que acredito que sejam os corretos são os da escola austríaca. Então, se você deseja estudar economia corretamente, seja que você deseja aprender os conceitos corretos de economia, eu recomendo você estudar a escola austríaca, porque ela seguiu os princípios que realmente dos quais foram que fizeram nós descobrirmos quais são as leis econômicas no decorrer da história, né? Aí ele fala, a economia é uma ciência como ciência não se foca em nada específico, pois apenas autores e leitores individuais podem se concentrar em determinadas coisas, como ciência, economia e explicação, mais especificamente a economia explica coisas. Aqui ele vem dizer que a economia não é uma, se eu não me engano, não é uma descrição, é uma explicação que a gente pode concordar. Se quiser, você vem aqui até aqui o texto e lê essa parte aqui do texto, você pausa aí o vídeo e lê, mas ele só está dizendo basicamente isso mesmo, que não é uma descrição e sim uma explicação. Aí ele continua. Muitas ciências e abordagens podem ser consideradas como sendo sobre escolhas, apenas a economia a explica. Aí sim dá a diferença, a distinção que ele faz da economia, por causa que as diversas matérias que se passam sobre escolhas,
direito, psicologia, ética, todas elas falam sobre escolhas, mas a única que explica o funcionamento das escolhas humanas é a economia. Então, essa é o que faz a economia ser uma matéria distinta de outras matérias. Por isso que ele está dizendo que não era sobre algo, que ela não é sobre escolhas, mas ela é a explicação de escolhas, ela é a ciência das escolhas humanas. Pois é, aí se você quiser ler o texto, tá aqui, ó, vou aqui descer um pouquinho, ó, aí você pausa aqui, ó, mas tá aí, ó, pra vocês verem. Mas tá aí, esse é o artigo que eu trouxe para vocês, se vocês quiserem ver também, é só vocês verem que eu passei aqui, ó, vocês vão pausando aqui, ó, aí vocês leem o artigo aí, quiser acompanhar. Pois é, eu recomendo vocês estudarem economia, por causa, pelo menos na escola austríaca, no Mises Institute, por causa que ele mostra realmente como funciona a nossa sociedade e como é melhor uma economia de mercado, livre mercado, do que uma economia socialista ou que seja de Estado, que o Estado regule as ações das pessoas. É sempre melhor uma economia mais livre, com trocas voluntárias, né, entre os seres humanos, os cidadãos de um país, porque leva mais prosperidade, uma economia mais livre, uma economia de mercado, de livre mercado, laissez-faire, do que uma economia deixe viver, né, deixe ser livre, fazer suas trocas voluntárias no mercado, do que uma economia em que é regulada pelo Estado, né? Pois bem, então eu recomendo vocês leem conteúdo sobre economia, é fácil de entender, muito simples, qualquer pessoa consegue entender, são conceitos simples, mas que valem muito para uma vida de uma pessoa. São muito importantes se conhecer a respeito deles. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês acharam, que vocês acham que algum tópico que vocês queiram ver no próximo vídeo, o que vocês queiram ver nesse vídeo hoje. Comentem aí o que vocês acharam, uma opinião de vocês, se vocês concordam, discordam. E aí, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado, tchau, tchau.